Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos conhecer um livro especial. Chama-se A Cruz Escondida, são 70 anos, 70 rostos, 70 histórias. O porquê do 70 também já vamos perceber com o nosso convidado. É um livro da autoria de Paulo Aido, é jornalista da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, e aos 47 anos de idade enveredou por este mundo mais concreto da escrita, porque a escrita já é a vida dele, mas enveredou por este mundo, um livro que por dentro nos vai contando aquilo que é também a história dos cristãos no mundo, com letras, com texto, com imagens, que por vezes imagens que valem por 1000 palavras, mas que já vamos conhecer nesta conversa de matinais. Paulo Aido, muito obrigada por ter vindo falar connosco sobre este livro. E a ideia é A Cruz Escondida. O que é que significa este título? Este é o título de uma das histórias e a Cruz Escondida penso que representa, digamos, tem toda uma carga simbólica que ajuda a compreender, digamos, as histórias dos cristãos perseguidos. É a cruz escondida, escondida no sentido de que da perseguição, de quem não pode estar livremente a praticar a sua religião, escondida de quem tem que fugir de alguma maneira. A cruz escondida digamos, é um título que procura resumir e dar corpo e emprestar, digamos, toda o seu significado a todos os cristãos no mundo, que são milhões, que são perseguidos apenas por causa de serem cristãos, por causa da sua fé. Um livro que é composto por várias histórias e já lá vamos. Eu agora olhava apenas para a capa porque surge este jovem, que todos depreendemos que seja um cristão, que traz aos ombros um cordeiro. E é uma imagem forte e significativa, Paulo, significativa. Cordeiro... Exatamente, o cordeiro e a própria alegria do jovem. Portanto, a África é um continente particularmente marcado pela perseguição aos cristãos nos tempos que correm. Digamos que são inúmeros os países, quase que poderíamos dizer, são raros os países africanos que não tenham histórias ligadas à perseguição aos cristãos ou onde a Igreja sofre particularmente porque é, por exemplo, muito pobre. Mas paradoxalmente, podemos dizê-lo assim, é o continente, ou é um dos continentes onde a Igreja, podemos falar quase como um pulmão, uma reserva espiritual da própria Igreja. Nós costumamos falar nisso muitas vezes nos nossos programas aqui na Fundação AIS, de que na Europa, por exemplo, os seminários estão vazios. Aliás, não é preciso ir muito longe, basta ver aqui em Portugal... E basta olhar aqui para a Leiria, que, por exemplo, pronto, edifícios muito grandes, nos tempos em que haviam dezenas e dezenas de candidatos, ou centenas de candidatos ao sacerdócio, edifícios muito grandes, mas que estão vazios. E estão vazios porquê? Porque não há tantos candidatos assim, neste momento, aos seminários. Paradoxalmente, uma vez mais, em África há centenas e centenas de candidatos, de jovens que querem ser padres, mas não têm seminários. Porquê? Porque a Igreja é muito pobre. Então, esta imagem que foi escolhida, que é uma imagem particularmente bonita, que foi escolhida para a capa deste livro, tem também procura também simbolizar esse lado da esperança que está sempre presente, mesmo quando a Igreja é mais sacrificada, mais humilhada, mais perseguida. Há sempre um reduto de esperança que, no fundo, quase podíamos dizer que é alimentado pela coragem destes cristãos que são perseguidos. Olhando a essas palavras, Paulo, quase que poderíamos aqui pensar que é para este lado que a Igreja cada vez mais se tem que voltar. Estamos a falar de África, mas podemos olhar para a Ásia, onde estão em crescimento os cristãos que não temem, muitos em risco de vida, mas que não o temem para defender a sua fé. E estes são os cristãos por convicção. Sem dúvida alguma. Aliás, há aqui eu, porque lido com isto todos os dias, com esta matéria, é a minha área de trabalho, não é? A questão dos cristãos perseguidos, eu trabalho na Fundação AIS, eu noto que há, de facto, cada vez mais, quase que um contraste que é muito profundo entre uma Igreja, enfim, vamos adjetivá-la um pouco mais sonolenta, um pouco mais aburguesada, um pouco mais, enfim, adormecida no mundo ocidental, na Europa, no velho continente, e em contraste uma Igreja com muito mais esperança, com muito mais alegria, com muito mais atividade, com muito mais energia,
que vem precisamente de dois continentes que falou agora aqui, a Cláudia, África, que é um continente em que manifestamente há cada vez mais casos de perseguição aos cristãos e é um continente muito pobre, onde há questões de sobrevivência no dia-a-dia. Neste momento há milhares ou milhões de pessoas que lutam desesperadamente para sobreviver e a Igreja lida também com isso diariamente. Muitas vezes a Igreja é o próprio refúgio, é o único refúgio destas populações. E na Ásia, que é um continente, que é um gigante, a nível até da própria população, do crescimento da população, portanto, é o futuro, de alguma maneira. A China vai ser, dentro de algum tempo, provavelmente a maior superpotência mundial, mas é um lugar também, um continente onde a Igreja é minoritária. Aliás, a mensagem, o vídeo do Papa de janeiro, fala precisamente, acentua essa questão da Igreja minoritária na Ásia, mas que é também uma Igreja que nos dá um testemunho vibrante de resistência, de alegria, onde os cristãos são perseguidos. Isso é extraordinário. Por exemplo, as histórias que nós recolhemos, e o livro também fala delas, por exemplo, da igreja clandestina na China. Há uma igreja clandestina na China. Há uma igreja que é perseguida na China. Há milhares e milhares de cristãos, de padres, de bispos, que são perseguidos porque se mantêm fiéis ao Papa, porque dizem que a sua ligação é só com o Vaticano e não é com uma organização do Partido Comunista Chinês que quer controlar também a religião. Isto são dados, digamos, são quase que comprimidos de energia que nós recebemos, se quisermos, porque também podemos fingir que não vemos e que não assistimos a isso. O livro procura, de alguma maneira, ajudar a despertar um pouco isso, quer dizer, essa religiosidade um pouco mais adormecida, um pouco mais aburguesada que nós temos aqui no continente europeu. Em termos do livro, Paulo, como é que surgiu esta ideia? Como é que ela foi aí brotando no coração? Bom, este é um projeto. O livro está assinado por mim, portanto, os textos são meus, mas isto é um projeto coletivo, é um projeto da Fundação AIS, do Secretariado Português da Fundação AIS. E, aliás, a ideia já vem há algum tempo alimentando nas nossas conversas, nas nossas reuniões de trabalho, porque vários colegas têm dito por que não juntar alguns destes textos para editar um livro, não é, que seja simbólico, de alguma maneira, do trabalho da Fundação AIS. E como é que surge este livro? Este livro surge porque os tais 70 anos, 70 rostos, 70 histórias, os 70... Porque a Fundação AIS assinalou o ano passado, 2017, 70 anos de existência. Portanto, isto é quase que um número simbólico também para a própria Fundação AIS, porque procurou-se também assinalar com este livro a própria vida da Fundação AIS. Por isso que o último texto, aliás, é sobre o padre Werenfried van Straten, que é o fundador desta instituição, e nós procuramos que este livro retratasse, na medida do possível, a maior parte, ou muitos dos países, muitas das histórias, em que hoje em dia, nos últimos anos, o livro já tem alguns anos, a história já tem alguns anos, digamos assim, são histórias publicadas, importa dizer isso, assinalar isso, no semanário do Patriarcado de Lisboa, que é a Voz da Verdade. Isto é uma parceria entre a Fundação AIS e o Patriarcado de Lisboa, portanto, e a Voz da Verdade. Aliás, o livro tem um prefácio de Dom Manuel Clemente, em que, portanto, todas as semanas nós publicamos, a Fundação AIS publica uma história, no semanário do Patriarcado de Lisboa, e o que nós fizemos agora foi selecionar 70 dessas histórias. Não foi fácil. Como é que foi? Não foi fácil. Não foi fácil porque... aliás, eu até deixo aqui um agradecimento a alguns dos nossos colegas, o Félix Lungo, a Ana Vieira e outros, a Alexandra, a Pilar, a própria Catarina e outros colegas nossos que ajudaram claramente também a fazer essa seleção. E porquê que é difícil? Porque para o próprio autor muitas vezes é mais difícil. É como escolher, às vezes, tudo um é filho. Importante, não é? Torna-se difícil. E depois também, em alguns casos, porque há países, de alguma maneira, que são mais repetitivos digamos, no tema das histórias que nós publicamos todas as semanas, porque estão mais em foco histórias da perseguição aos cristãos. Recordo, por exemplo, a Síria, o Iraque, por maioria de razão nos últimos anos, mas do Paquistão, a China, a Nigéria também, que tem, por causa do Boko Haram, há alguns países que, de alguma maneira, acentuam mais algumas das histórias que nós trabalhamos. E, portanto, há muitas histórias do Paquistão, há muitas histórias da China, há muitas histórias da Síria e do Iraque. Haveria que selecionar algumas, não é? Portanto, e aí, talvez um olhar mais distante dos colegas tenha ajudado bastante e ajudou claramente, porque a seleção é muito boa. Nestas 70 histórias, Paulo, existe alguma que o tenha tocado de forma particular e que... Eu diria que todas, porque não é por... Não há nenhuma destas histórias que não seja
E repara, atenção, que eu não estou a dizer que por as histórias estar muito bem escritas, nada disso. Eu aqui sou apenas o artesão das palavras, não faço mais do que isso. Digamos, todas estas pessoas é que são os protagonistas, os heróis destas histórias, e todos eles são efetivamente heróis. Portanto, não há aqui nenhuma história que eu possa dizer que seja mais importante do que a outra, porque todas elas são, de alguma maneira, são histórias comoventes, são histórias que nos... Algumas histórias levam-nos às lágrimas, quase. Ou mesmo, porque são histórias verdadeiras no sentido de que todas estas pessoas não são ficção. Todas elas existem ou existiram. Todas elas têm bilhete de identidade, todas elas moram em algum sítio, todas elas têm uma expectativa de vida ou tiveram uma expectativa de vida, todas elas são reais. E, portanto, estas histórias são histórias reais da perseguição aos cristãos. E portanto, como isso, não, é difícil ou é impossível selecionar uma sobre as outras, não é? Temos aqui uma que nos fala de uma mulher sem medo. Paulo, é um título adequado num livro que nos retrata a história, por assim dizer, da perseguição dos cristãos? Sim, uma mulher sem medo, porque todos estes cristãos são, de facto, pessoas que... sem medo, ou que não têm receio de enfrentar, digamos, os seus medos mais escondidos, digamos assim, não têm medo de enfrentar a morte, em tantos casos, mostrando essa ousadia, que é uma ousadia que é extraordinária, que é a ousadia de serem cristãos. Em sítios onde ser cristão, em muitos lugares do mundo, ter uma Bíblia em casa, ou ter um livro como este, por exemplo... Pode ser considerado crime. Pode ser considerado crime, pode ser considerado traição ao próprio regime, pode ser considerado uma ameaça, e pode levar as pessoas à prisão, à tortura e à morte. E isso não faz com que esses cristãos nesses sítios não tenham as suas próprias Bíblias, não usem símbolos religiosos consigo, portanto, não se escondem. A cruz escondida, mas é ao mesmo tempo também a cruz revelada, digamos assim. Portanto, de facto, são todos heróis. Isso aí é... Sem dúvida. Há aqui uma fotografia muito curiosa e tem... a Madre Superior questiona-se, está a lavrar a terra. E lá aparece ela, então, em cima de um trator. Paulo, isto é porque, para ser cristão, não é só espalhar a fé, é preciso sê-lo em ações, em atos concretos. E fazer isto é também evangelizar, também exatamente, ajudar. E neste caso, isto é uma história da Bolívia, das Irmãs Carmelitas na Bolívia, e nós normalmente vemos as Irmãs Carmelitas recolhidas, digamos assim, em oração, no mosteiro, mas em alguns sítios, neste caso em concreto, as Irmãs estão digamos, a trabalhar também para o próprio sustento da comunidade. E há outras histórias que são, de facto, também extraordinárias no sentido de que revelam uma capacidade de doação ao outro que é também em si comovente. Irmãs, muitas vezes, no continente americano, no Chile, por exemplo, onde o Papa agora está por estes dias, há irmãs que, em algumas zonas montanhosas, portanto, há casas, digamos, dispersas pela montanha, de populações que vivem lá quase que isoladas, ou podemos mesmo dizer isoladas, que não há eletricidade, não têm água, não têm esgotos, não têm civilização ali perto. E são irmãs, por exemplo, que vão até lá e que muitas vezes levam alimentos, outras vezes levam o conforto da palavra, outras vezes levam medicamentos, outras vezes levam a sua própria presença, o seu próprio sorriso. São elas que rasgam digamos, um isolamento, uma solidão que essas populações vivem. E essas irmãs todos os dias, ou quase todos os dias, sobem montanha acima, portanto, num esforço físico que é assinalável, numa dedicação que é assinalável. Quase que eu podia também dizer que neste livro há aqui pessoas que são cristãos 365 dias por ano, 24 horas por dia. Porque também não será possível ser cristão de outra forma. Só que... há muitas pessoas que procuram, de alguma maneira, disfarçar um pouco isso ou não assumir isso na sua plenitude. E aqui estão exemplos, são 70 exemplos, apenas 70 exemplos, mas são 70 exemplos que são frutificantes nesse sentido, porque nos despertam, são uma espécie de um aguilhão
para a nossa consciência. Temos, o livro tem o prefácio assinado por Dom Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, e ele diz que o livro lhe faz surgir duas palavras, uma a gratidão e outra de oportunidade. E a gratidão pelo trabalho desempenhado pela Fundação AIS ao longo destes anos. Que não é um trabalho, é uma missão. É uma missão. Aliás, não há... eu não conheço ninguém que, de alguma forma, tenha contactado com a Fundação AIS e que não fique particularmente, digamos, comovido também com este trabalho, com esta missão, que é de levar, de ajudar, de levar o conforto e de ajudar os cristãos que são perseguidos por causa de sua fé no mundo. E é extraordinário porque, aliás, o Papa tem-no dito e repetido muitas vezes, nunca houve tanta perseguição aos cristãos, nem sequer nos tempos primeiros do cristianismo, como agora. Portanto, aquilo que, de alguma maneira, poderia representar um retrocesso civilizacional, portanto, as pessoas acabam por saber conviver entre si, independentemente das religiões que possam professar, e isso está a acontecer. Portanto, e aquilo que há 70 anos foi, digamos, a intuição do padre Werenfried van Straten, que é de lançar uma instituição para apoiar os cristãos perseguidos. Ele fez isto no final da Segunda Guerra Mundial, portanto, e procurou inicialmente apoiar os cristãos que estavam na Alemanha de leste, digamos assim, que precisavam de ajuda, porque eles caíram rapidamente, digamos, também num tempo de ditadura, e depois, mais tarde, logo a seguir, praticamente, a apoiar os cristãos que, de facto, estavam no mundo da antiga União Soviética, que precisavam muito de ajuda, porque era um regime que queria calar a voz de Deus, disse que Deus não existe, portanto... portanto, este trabalho, que nasceu dessa intuição do padre Werenfried van Straten, veio-se a perceber que, ano após ano, há cada vez mais urgência deste trabalho, de apoiar estes cristãos, porque há cada vez mais cristãos, porque, como às vezes costumo dizer, há ameaças sobre o cristianismo, ameaça jihadista, por exemplo, que temos falado, a ameaça terrorista, que é como uma espécie de um cancro que está a alastrar. Se nós olhássemos para o mapa há 20 anos, há 10 anos, há 10 meses e hoje, e nós percebíamos que esses locais onde os cristãos são ameaçados são cada vez maiores. São cada vez maiores. Hoje, a ameaça, por exemplo, jihadista em África ocorre já em países onde era impensável há uns anos. Há ataques jihadistas em aldeias no norte de Moçambique. Era impensável imaginar sequer essa hipótese há alguns anos. Hoje já ocorre isso. Portanto, temos quase que todo um continente que está apanhado, digamos, por essa violência. E depois temos também o terrorismo, ou melhor, a perseguição que é resultado da perseguição do próprio Estado. Falámos aqui da China, é que na China, portanto, o próprio Estado tem como uma das suas preocupações perseguir uma comunidade religiosa concreta. Nos últimos dias temos dado notícias, a Fundação AIS tem dado notícias da demolição de igrejas, para as autoridades do Estado. Isto é perseguição pelo próprio Estado. Não se fala sequer aqui da Coreia do Norte, que é uma coisa, é um mundo à parte em toda a sua violência. Mas de facto, o trabalho da Fundação AIS é um trabalho que é muito importante, porque isto, como nós costumamos dizer, é uma espécie de uma aventura de amor. Não é uma espécie, é mesmo uma aventura de amor. Porque o que a Fundação AIS faz, para além de despertar consciências, para além de informar as pessoas sobre a realidade da Igreja perseguida no mundo, a Fundação AIS procura juntar duas realidades, que são aqueles que querem ajudar e aqueles que precisam de ser ajudados. Então, a Fundação AIS faz esta ligação entre os benfeitores e os amigos da instituição e as comunidades cristãs que são perseguidas no mundo e que precisam, tantas vezes, da ajuda da Fundação AIS para poderem sobreviver. Há imensos casos, imensas histórias de cristãos, de comunidades que sobrevivem, até materialmente falando, por causa da ajuda da Fundação AIS. Se a Fundação AIS, por uma razão qualquer, desaparecesse, portanto, quebrava-se esta ligação e essas comunidades não teriam forma de sobreviver no imediato. Paulo, estamos mesmo nos segundos finais. Quem quiser adquirir este livro, como é que o pode fazer? Pode e deve. Tem que contactar com a Fundação AIS, porque o livro não está nas livrarias, pelo menos nesta fase não está nas livrarias, e, portanto, terá que contactar com a Fundação AIS. Pode fazê-lo por telefone, 21 754 4000, 21 754 4004, ou pela internet, www.fundaçãoais.pt.
a Fundação... agora sou eu que estou a falhar, www.fundação-ais.pt. Basta escrever Fundação AIS e vai logo parar ao sítio certo. Na internet e vai logo lá parar. Muito bem. São já agora para dizer que todas as receitas da venda deste livro contribuem para essa doação para as comunidades que são perseguidas, portanto, é um bom gesto também de solidariedade. Comprar este livro, para além da leitura, é também um gesto de solidariedade. Muito bem, Paulo, muito obrigada por ter vindo. Eu. Ficámos assim a conhecer então esta Cruz Escondida, este livro que são 70 anos de história da Fundação AIS, 70 anos de histórias, 70 anos de rostos. É um livro que não deve perder, escrito por Paulo Aido, com prefácio de Dom Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, e que, desta forma, ao adquirir, está também a ajudar os cristãos perseguidos no mundo. Quanto a nós é tudo. Até amanhã. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.